Beleza, vamos lá. Começando mais uma aula aqui do programa de especialistas de aulas. Essa aqui é a nossa 10ª aula, se as minhas contas não estiverem erradas. Nossa 10ª aula do programa. Nós ainda temos 8 aulas aí pela frente, né? Ao todo são 18 aulas que nós vamos ter no programa. Se a gente for recapitular aqui um pouquinho, a gente já falou sobre mentalidade, já falamos sobre estrutura de preço, já falamos sobre identificar estruturas de preço. Como é que a gente olha os gatilhos? Como é que a gente usa o replay após gerar contexto? Como é que a gente define as melhores regiões de interesse, liquidez interna, liquidez externa, gerenciamento de risco? A gente já falou sobre como é que a gente gera contexto da forma correta. Então a gente falou sobre um monte de coisa. Isso que a gente falou, né, principalmente o assunto da nossa última aula, que foi sobre gerenciamento de risco, nos habilita para a aula de hoje. Nos habilita para a aula de hoje. Tem dois assuntos que a galera, quando escuta falar aqui na Trader 1K, fica querendo saber, fica curioso. Isso eu já sei, porque a gente já conhece aqui, né? A gente já conhece a turma já. Um assunto é o tal do hard scalping, que nós vamos ter aulas aqui no Especialistas também, de hard scalping. Eu, inclusive, hoje, quando acabar essa live aqui, eu vou postar as nossas próximas 8 aulas lá, né? A agenda das próximas 8 aulas. Eu vou deixar postado lá para vocês verem os assuntos que nós ainda vamos falar até o final do programa. Nós vamos falar sobre hard scalp. Tem dois assuntos que a galera, quando entra aqui na Trader 1K, né, ou em um dos nossos ambientes, fica muito curioso. Um é o hard scalp e o outro é o tal do preço médio, né? Como é que a gente usa o preço médio, né? A estratégia do preço médio. Eu gosto muito, é uma estratégia muito boa, mas que tem que ser usada com muita sabedoria, né, da nossa parte. Ao longo do tempo, eu fui aprimorando isso, né? Foi dando certo, melhora um pouquinho daqui, melhora um pouquinho dali. Fui vendo que dava certo, que não dava certo, usando sempre a nossa técnica da Trader 1K. E eu cheguei num modelo que, poxa, tem dado muito certo, principalmente para a galera que gosta de operar B3 aí, né? Essa é uma técnica que eu gosto muito para utilizar em índices futuros, né? Tipo Nasdaq da vida, mas principalmente para B3. Por quê? Porque a gente sabe que os ativos da B3, tanto o mini dólar quanto o mini índice, eles não têm tanta oferta. Como eles não têm oferta, é natural que o preço não tenha direção, né? Por que que o preço não tem grande direção? Porque não tem oferta. E aí, se não tem oferta, não tem demanda, né? Simples. Então, como a gente trabalha com ativos na B3 que não tem tanta direção no micromovimento, no dia ali, são raros os dias que o índice pega e faz uma mega tendência. Normalmente ele fica ali andando de lado, igual caranguejo. Essa técnica aí do preço médio é bom, porque você vai fazer o que os institucionais fazem. E o que, que os institucionais fazem? Eles giram lotes. As tesourarias dos bancos, as tesourarias de instituições financeiras, que não são somente bancos, né? Elas giram lotes, elas vão distanciando o seu risco, ou seja, toma risco, realiza lucro, toma risco, realiza lucro, toma risco de novo, realiza lucro. Se ela fizer isso consecutivas vezes, sem fechar suas posições originais, o que, que ela vai ter? Preço médio, distante. Quanto mais distante está o teu preço médio, mais lucro tu está tendo naquela movimentação, né? Então eu gosto muito dessa ideia da gente pensar e aprender. Lógico, eu já adianto para vocês. Nem todo mundo vai gostar disso. Nem todo mundo vai gostar, mas eu gostaria que todo mundo praticasse. Você não é obrigado a gostar, mas você é obrigado a aprender. Para saber que isso existe, saber que isso acontece no mercado e que é importante você tentar fazer. Precisa ser numa conta real para arriscar teu capital? Não, não precisa, né? A gente não é bobo também, tá? Mas é importante que vocês saibam que isso existe e que 99,9% dos institucionais usam esse mesmo tipo de. Não da forma que eu vou ensinar para vocês, óbvio, né? Porque né, a galera tem robôs de alta frequência, mas o princípio é o mesmo que eu vou ensinar para vocês. O princípio é o mesmo, de girar lotes, né? Que é um princípio básico, né? Comprar e vender a favor de micromovimentos aí, olhando para regiões de 50% do movimento. E aí, nesse caso, a gente não vai se preocupar muito com regiões de liquidez interna, liquidez externa, né? Existe uma diferença aí para isso. Mas é isso. Vamos falar aqui na aula de hoje sobre isso.
A gente vai aproveitar para recapitular um pouquinho do assunto de regiões, né? Nessa aula de hoje, eu vou fazer um replay aqui com vocês. A gente aproveita e dá uma recapitulada aí também nos outros assuntos de regiões, que é sempre bom recapitular. E vamos embora. Deixa eu compartilhar a tela aqui do gráfico aqui de você. Aqui. Minutinho que eu tô ajeitando aqui tudo. Amém, amém. Amém, Leandro. É isso aí. Vambora. Compartilhar minha tela. Compartilhando. Show de bola. Minha tela já tá aparecendo aí para vocês. Aí, o que a gente vai fazer? Só um minuto. Pam, pam, pam. Muito bom, João Paulo. Muito bom. Continue postando mais vezes isso, tá? Vamos fazer um replayzinho aqui, porque daí no replay a gente consegue recapitular bastante coisa das nossas primeiras 10 aulas. A gente usa essa aula aqui para fazer uma revisãozinha, né? Uma revisãozinha geral aí do que a gente aprendeu e aproveita em sério o conceito de preço médio aí no meio da aula. É bom pra galera que, né, tá um pouquinho enferrujada aí pra gente dar uma reenergizada aí em todo mundo. Replay, que dia é hoje? Ou a gente pode fazer replay de um dia paralelo a esse dia de hoje, tipo assim, 3/7, 3/6, 3/5, ou aceito sugestões aí de replay aí. É importante falar que essa técnica de preço médio tanto faz se o mercado tá lateral, se o mercado tá direcional, ela vai servir para qualquer coisa, tá? Então não vai ter tanto problema em relação a isso aí, não. Tá? Da forma que a gente vai aprender, não. Né? É importante só que, óbvio, né, a gente siga Y e letra, ou Y e linha. Não lembro desse ditado muito bem. O que for ensinado aqui. Podemos pegar aqui então um dia paralelo aqui? Hoje é dia 3/8. Vamos pegar dia 3/7 aí, né? Vamos ver se foi um dia de semana aqui, deixa eu ver. 3/7. Foi uma quinta-feira. Foi payroll dia 3/7? Ah, foi payroll. Não vamos pegar payroll não, porque o payroll dá uma sacudida aí. Vamos pegar dia 3/6. 3/6 foi uma terça-feira. 3/6. Requisitando. 3/6. Só pra ficar igualzinho o dia de hoje. Obrigado aí por quem falou que foi dia de payroll. Carregou? Carregou. Deixa eu ver se vai ter algumas anotações aqui. Espera aí só um minuto.
Bora lá. Então vamos recapitular o que a gente aprendeu nessas primeiras aulas, né? A gente está aqui na iminência de começar o nosso dia. Vamos ver se vocês estudaram mesmo. Eu vou usar essa aula de hoje aqui para fazer perguntas e respostas, para fazer perguntas para vocês responderem. Quais são as três primeiras perguntas que a gente quer responder antes de começar nosso dia? Vamos ver quem tá afiado aí para responder rápido. E não vale ficar tentativa e erro, não, tá? Tem que acertar na mosca aí. Quais são as perguntas que a gente quer responder? Se eu sou comprador ou vendedor, boa, é uma. Qual é o sentimento do mercado, é outra. Tá faltando uma. Onde eu quero tomar risco? Beleza, show de bola. Tô estudando esse miserável. Parabéns. Vambora. Vou repetir aqui só para ficar gravado aqui. O que eu sou, né? Frase de Shakespeare, né? O que eu sou? Comprador ou vendedor? Dois. Qual é a intenção do institucional? Institucional. Institucional. E o três. Aonde eu gostaria de tomar risco? Responde para mim o seguinte, que eu fiquei curioso. A gente já está aqui na nossa 10ª aula do programa de especialista de alvos. Isso quer dizer que nós estamos aqui, cada mês tem 4 aulas. A gente está indo aqui já para o nosso terceiro mês do programa. Vocês têm feito essas perguntas aqui antes de começar a operar no dia a dia? E se sim, isso tem ajudado vocês? Vocês têm percebido, sendo bem honesto, vocês têm procurado fazer essas perguntas aqui, tentado responder elas, para poder baixar a ansiedade, ter mais paciência? 2 aulas por mês, desculpa, é verdade. Tem mais tempo, eu fiz a conta errada aí, Júlio. É verdade, desculpa aí. Por quê? Conhecimento só ajuda se a gente praticar, né? Não adianta a gente assistir uma aula bacana se a gente não botar em prática. Eu tenho recebido muitos feedbacks bons aqui no meu privado, aqui, etc, em outros canais, mas é bom eu saber de vocês aqui. Por quê? Porque essas três perguntinhas aqui, por incrível que pareça, elas mudaram muito minha vida aqui na frente do gráfico, né? Minha vida, eu posso falar por mim, né? O meu resultado, os meus resultados mudaram muito quando eu me preocupei em responder essas perguntas aqui, né? Então, assistam as aulas, reassistam as aulas, que são aulas muito importantes. A gente ainda vai ter aula sobre mentalidade. Tem umas coisinhas que eu tenho que falar para vocês, que inclusive vai ser a próxima aula, que são verdades que eu preciso falar para vocês, que nós vamos falar um pouquinho sobre crenças e sobre que a gente precisa falar um pouquinho na próxima aula, né? Então já adianto a vocês que a próxima aula a gente não vai falar sobre gráfico, mas eu quero trazer algumas experiências, vou trazer também alguns conselhos de coisas que me ajudam aqui no dia a dia a tomar decisões, né? A gente tem que tomar decisões a todo momento. Às vezes na vida a gente procrastina muito as coisas e a gente traz isso aqui para dentro do gráfico, né? Então, eu vou ensinar vocês a não serem procrastinadores aqui na frente do gráfico. Já estou dando spoiler aí das próximas aulas. Para quem entrou agora no programa, as aulas estão gravadas? Claro, César. Lá na nossa área de membros, as 9 aulas que nós tivemos para trás estão todas gravadas para vocês assistirem quantas vezes quiserem. E para quem entrou agora, tem que assistir, é obrigatório. Tem que assistir. Lá na tua área de membros tem que aparecer um símbolozinho com o meu rosto chamado especialistas de alvos lá. Beleza? Bom, então se a gente quer responder essas três perguntinhas aqui, não dá para a gente responder essas três perguntinhas aqui se nós não soubermos ler o contexto. Se você não souber ler o contexto, você não vai conseguir responder essas perguntinhas. Ou seja, por isso que todas as outras aulas são importantes, porque nas aulas a gente ensina como ler contexto. Vamos ensinar mais ainda, usando as regiões, etc, etc, tá? Mas vamos ler contexto aqui rapidinho, não é o principal objetivo dessa aula, mas vamos, antes da gente entrar nas nossas operações, sempre tem que fazer isso, né? Então vamos entender o que estava acontecendo aqui com o menino índice aqui nessa ocasião. Vamos colocar lá no gráfico diário para a gente começar do macro para o micro movimento. Vamos ver onde é que o preço estava trabalhando. Ó, a gente já percebe aqui, ó, que tem uma regiãozinha de interesse aqui mais abaixo no gráfico diário, ó. Topos e fundos alinhados ali, regiãozinha de equilíbrio.
Vamos deixar marcada essa região aqui. Regiãozinha importantinha aqui, tá? Preço chegando ali naquela região, no macro movimento. O acesso do especialistas é durante um ano, tá, gente? Então vocês têm acesso a essas aulas por um ano. Depois que passar um ano, não vai ter mais acesso, tá? Então, durante um ano, vocês têm acesso a essas aulas aí, tá bom? Que é o mesmo tempo, eu acho que de outros programas, mas é um ano, tá? Do especialista de aulas é um ano. Bom, então a gente tem aqui uma região de interesse bacana, aqui, ó, justamente aqui perto de onde o preço está vindo, nessa região dos 137 mil, e isso depois das 18 aulas, né? Não, depois das 18 aulas não, de acordo com o tempo que você entrou no programa, né? De acordo com a data que você entrou no programa. Entrei dia 3/8, você vai ter acesso de 2025. Você vai ter acesso às aulas até 3/8 de 2026, né? Depende do teu assinatura aí. É assim que o sistema, não é o que o Glauco quer, é como o sistema pensa, né? É da entrada de vocês. Tá bom? Mas isso é tempo suficiente para vocês aprenderem, tá? Ah, Glauco, eu não consegui aprender depois de um ano. Fala comigo, mano, que eu libero mais tempo para você, essas aulas gravadas aí. Ficar chorando por causa disso. Quero que vocês aprendam. Em um ano, vocês não conseguirem aprender isso aqui, vai aprender, cara. Tem que aprender. Porque eu tô tentando trazer isso aqui do jeito mais fácil possível na face da Terra. Eu aprendi de um jeito muito mais complexo. Então aqui é só mastigadinho, né? Eu falo, não falo termos complexos, são termos mais fáceis, regiões de mercado. Todo santo dia nós estamos lá no Previsão de Aulas validando isso, para que vocês tenham coragem de tomar decisões. Utilizem aí pouco capital ou contas simuladoras e tenham coragem de tomar risco no mercado. Não pode ser um trader medroso. Não pode fazer besteira, né? Arriscar o que não pode, mas também não pode ser um trader medroso, né? Então vamos lá. Então a gente tem aqui uma regiãozinha de interesse aqui passando aqui embaixo, que dá para a gente perceber. O que que a gente pode perceber também aqui? A gente percebe que nessa ocasião aqui o preço estava, né, rompendo topos. Essa região de interesse aqui também é um baita de um gatilho do macro movimento. É um baita gatilho do macro movimento. Essa regiãozinha que o preço voltou aqui, ó, vamos ver ela aqui nos 60 minutos, ó. Essa região aqui que o preço voltou, ela é uma região de oferta vendedora muito grande, ó. Não podemos desprezar isso. A gente estava falando disso aqui agora, inclusive no previsão de alvos, né? Para quem estava lá na live da semana, ó. Essa região é uma região de quê? Coloquem nome, tá, nas regiões de vocês quando vocês estiverem marcando no gráfico, para que o cérebro de vocês assimilem isso. Assimile isso, desculpa. Dê nome aos bois. Eu fico fazendo os quadradinhos aqui, mas tô sempre falando, né? Não fico só botando os quadradinhos aqui. Coloca aqui, ó. Isso aqui é uma região de oferta, oferta vendedora. Por quê, Glauco? Porque se a gente olhar para a esquerda ali, a ineficiência é compradora e os stops aqui são de venda. Essa região é uma região de oferta vendedora. E aí vamos juntando as peças, né? Região de suporte de interesse, região de oferta vendedora. E essa região aqui, ela já foi capturada, tá bom? Eu tô marcando aqui só pra gente ver, tá certo? Essa oferta aqui, ela existe ou não? Digita no chat. Ainda existe essa oferta aqui? Ou ela já foi capturada? Essa oferta aqui. O que que vocês acham? Hum? Hum? Já foi, né? Beleza. Então só marquei aqui pra vocês entenderem por que que o preço voltou aqui, né? Tá vendo quando o preço volta nessas regiões, ó? Ele foi lá nessa região lá em cima, ó. Foi lá nessa região, capturou. Essa região aqui é uma região de oferta compradora. Os vendedores, ó, vapo, joga o preço para baixo. Chega aqui, oferta vendedora. Será que faz sentido a gente imaginar que o preço vai subir? E se a gente olhar aqui para cima e a gente vê que aqui em cima também tem oferta agora? Nessa, não. Olha o que ficou lá em cima agora. Que ao contrário dessa região aqui de baixo, aquela região ali de cima agora tem oferta de verdade. Que tipo de oferta é aquela ali? Compradora, não é vendedora. Dar uma dica para vocês aqui, porque aqui no especialista de alvos a gente fala muito direto ao ponto, né? Quando vocês verem aqui quando vocês verem essas regiões aqui de ineficiência nos 60 minutos, no diário, nos 60 minutos, no 15 minutos também, né? Mas aqui nos 60 minutos, ó,
Vocês podem pegar uma Fibonaccizinha aqui, ó, e traçar aqui, ó, nessa região e marcar o alvo dela no 50% dessa região, tá? Aqui, por exemplo, ó, no 138.806, ó, seria o alvo dessa região de oferta compradora aqui, ó. Que seria basicamente o candle lá de 60 minutos, ó. Seria basicamente aquele candle de 60 minutos. Mas no 15 minutos também funciona, tá? Vocês vão pegar essas regiões. Não entendo quando fala em ineficiência do preço. Pode falar rapidinho sobre isso? Rodolfo, não tem mistério, cara. E não vamos complicar. A ineficiência, na verdade, eu poderia usar esse termo como falta de contraparte. Não houve contraparte no mercado. Pensa comigo, Rodolfo. Qualquer negociação saudável, compradores e vendedores têm que estar felizes, não tem? Não é assim que funciona na vida? Compradores e vendedores têm que estar. Imagina você ter uma loja de carro, que você vende carro, e só os teus clientes levam vantagem. Não vai dar certo. Não vai prosperar o negócio. No mercado financeiro é a mesma coisa. Não pode somente os vendedores levarem vantagem. É uma regra, é uma lei. O mercado tende sempre ao equilíbrio. O preço sempre tende ao equilíbrio. O mercado não vive de desequilíbrio, ele vive de equilíbrios. A gente que se aproveita do desequilíbrio dele. Então, isso aqui é um desequilíbrio, uma ineficiência. Eu sei que a turma lá do SMC usa muito esse nome. E aí, a galera acha que isso tem a ver com SMC, mas não é. Ineficiência é um termo que a análise técnica usa há muitos anos. Muitos anos. É por quê? Porque é uma ineficiência, é uma falta de eficiência. É um desbalanceamento de mercado. É uma falta de contraparte do mercado. É isso. E o mercado não só. Quando o mercado não tem contraparte, essa contraparte está acumulada aqui, ó, disponível. Acho que fica mais fácil vocês entenderem desse jeito. Então essa contraparte ela está aqui, ó, disponível para alguém chegar e capturar. Então, um possível cenário que a gente tem, calma que a gente vai já chegar um pouquinho mais perto aqui do negócio. Então aqui nós temos uma regiãozinha de oferta compradora, a gente tem um preço ali embaixo chegando na regiãozinha de interesse. Vamos falar de gatilho? Lembrando que eu estou fazendo aqui uma revisãozinha de tudo que eu estou falando aqui. Tudo, 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 tudo. Não tem nada aqui que não está nas outras aulas. Nada, nada, nada que não está nas outras aulas. Tá? Tá com dúvida? Assiste as outras aulas. Eu não vou apostar o meu dedo mindinho que não está nas outras aulas, porque eu não tenho o sonho de virar presidente desse país. Mas eu apostaria o dedo mindinho que está tudo nas outras aulas, tá? Porque normalmente eu não falo coisas que eu não ensinei, né? Principalmente nesse programa aqui, tá? Então, o que são gatilhos aqui? Vocês vão olhar para os pavios eu vou dar mais dicas aqui para ser mais específico ainda com vocês. Glauco, como é que eu marco um gatilho? Olha para os pavios aqui, ó. Mínima dos pavios. Não é corpo do Kendall, tá? É mínima e máxima dos pavios. Mínima e máxima. Por exemplo, essa região aqui é uma região de gatilho, ó. A gente consegue ver máxima de pavio, mínima de pavio, mínima de pavio. Isso aqui é um gatilho. Isso aqui é um gatilho. Gatilho de quê? Digita no chat aí. Que tipo de gatilho é esse aqui? De suporte ou de resistência? Hoje eu vou fazer vocês pensar aqui nessa aula, cara. De resistência, parabéns. Por quê? Quem responde para mim? Vou fazer vocês pensar. Por que que é de resistência? Porque o preço está abaixo. Parabéns. Simples demais, galera. Simples demais. Vamos falar simples as coisas aqui, tá? Então, isso aqui, no 15 minutos, é um gatilhozinho de resistência. Tá? Bonitinho. Beleza. Inclusive, tem uma aula que eu ensino para vocês como é que olha macro movimento, como é que olha médio movimento, como é que olha micro movimento e o que olhar nesses tempos gráficos. Tem ou não tem essa aula? Eu tô doido. Eu já dei ou não dei essa aula para vocês? Tem, né? Existe essa aula, né? Beleza. Que bom. Beleza. Então temos aqui um gatilhozinho de resistência importante. Temos ali uma região de oferta compradora. Temos aqui uma região de interesse. Vamos marcar aqui essa regiãozinha de interesse aqui no macro movimento. O que é uma região de interesse, Glauco? Uma região de interesse é onde existe
intenção institucional de levar o preço para essa região. Seja porque querem negociar, seja porque ali há mais fluxo de negociação, seja porque é mais interessante o ativo custar aquilo ali ou mais justo. Não me importa. Nem tem que importar para vocês também. Mas o gráfico me mostra que essa região aqui, ó, ela funciona como uma espécie de imã para o preço. O preço se afasta dela e volta para ela, se afasta dela e volta para ela. É um imã para o preço. Isso é diferente de suporte e resistência, tá? É diferente de suporte e resistência. No micro movimento, a gente enxerga suporte e resistência. No micro movimento. No macro movimento, é região de intenção de interesse institucional. Glauco, foi você que inventou isso? Não, não foi eu que inventei isso. Nada do que está aqui eu inventei. Não tem nada da minha autoria. A minha única autoralidade nisso aqui é pegar esse conteúdo e tentar deixar ele mais simples. Mas eu não criei nada disso aqui, tá? Só estou simplificando isso para vocês, tá? Com uma visão, óbvio, mais direcionada. Beleza. A gente tem aqui, ó, região de interesse, região de oferta compradora. O que mais que a gente pode marcar aqui de acordo com os nossos estudos? Eu não tenho aqui um último pivôzão aqui, ó. Pivôzão de queda aqui. Eu posso marcar essa região de 50, né? Região de equilíbrio aqui, ó. Ó, vamos marcar essa região aqui, cara. Vocês acham que é à toa que o preço ficou aqui, ó? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa região que a gente acabou de marcar. Vocês acham que é à toa que o preço rejeitou essa região aqui? Não é à toa. É tudo calculado. Ó, região. Vamos botar aqui, ó. 50% do último pivô de queda. Marcado ali. O que mais que a gente pode observar aqui? Ó, a gente pode observar, já marcamos ali a oferta compradora, região de interesse, região de gatilho, região de 50%. Se a gente for analisar aqui a estrutura do preço, vou tentar deixar assim. Vocês acham que eu estou esquecendo de marcar alguma coisa? Já dei até a dica para vocês. Tem uma aula disso também. Rapaz, esse Alan, bicho é o cão mesmo, viu? O que nós temos aqui? Eu acho que eu já dei uma aula de estrutura de preço para vocês também já. Eu já dei essa aula já para vocês. Eu já dei. Glauco, as aulas do especialista de alvos não são as mesmas do previsão de alvos, certo? Elas estão na área de membros também. Tem uma aba específica para as aulas do especialista? Tem sim, gente. Opa, claro que tem. Se vocês não sabem, eu irei mostrar agora, no meio da live aqui para vocês. Vamos lá. ltxacademy.academy.com.br. Vamos lá. Vou mostrar aqui, vou parar um pouquinho. Propaganda da Jequiti aqui. Propaganda da Jequiti, no meio da aula aqui, vai. Compartilhar. Deixa eu mudar aqui. Apareceu para vocês a nossa área de membros aí? Tá Apareceu, aparecendo aí? Glauco. Boa, obrigado. Vocês estão vendo que tem aqui o símbolo do previsão de alvos. Não, não tem problema não, Lucas. Não tem problema perguntar não. Pode ser que a sua dúvida seja dos demais, por isso que eu estou respondendo a tua pergunta mesmo. Tem aqui, ó, previsão de alvos. E o que que tá escrito aqui, ó, 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 especialistas em alvos. Tira um print disso aqui agora, eu vou dar 5 segundos para vocês que não tá aparecendo e tira um print e manda pro suporte. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quando vocês clicarem aqui no programa especialista de alvos, vão estar aqui as 9 aulas que eu mencionei para vocês. E essa 10ª aula vai estar a partir de segunda-feira.
Beleza? Podemos voltar para o gráfico? Propaganda da Jequiti acabou. Volta para o gráfico. Show de bola. Rapaz, nós marcamos regiões, marcamos gatilhos, marcamos regiões de 50%, marcamos estrutura de preço. Porra, cara, como é que a gente não começa o dia com uma visão muito mais calibrada desse mercado? Não tem como, cara. Por isso que eu falo pra vocês. Só que dá trabalho fazer isso aqui, né? É muito mais fácil você abrir teu gráfico e sair procurando padrão de 3 candles, né? Não é mais fácil? O padrão de 3 candles e as regiões de 50 do micro, eles funcionam demais. Nosso operacional que a gente usa na Trader 1K é muito fácil e muito lucrativo, cara. Mas você usar o operacional da Trader 1K entendendo um contexto, que é a coisa que o próprio Léo defende, né? Nas aulas ele fala sobre isso, de confluências, né? Ele gosta desse termo. Então, usar as duas coisas juntos, vocês ficam quase super girls e supermans aí no mercado, tá? Bom, marcamos aqui. Então vamos operar. Vamos dar um play aqui, porque nosso objetivo nessa aula principal é ver se o mercado vai dar chance da gente fazer preço médio. Aí eu quero falar para vocês as regrinhas aí do preço médio, tá? Mas serviu de revisão até agora. Vamos dar um play aqui, vamos ver onde é que esse mercado vai abrir. Deixa eu dar um play, pular aqui o leilão, botar aqui no gráfico de 5 minutos. Vamos ver que bicho que vai pegar aí nesse. No micromovimento, ó, a gente sabe que aqui também tem região de oferta. Ó. Não deixe de marcar essas regiões aqui no micromovimento. Ó. Que tipo de oferta tem aqui? Vendedora. Ó, se a gente for olhar essa microestrutura aqui, ó, esta microestrutura aqui, presta muita atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. O que que está acontecendo nessa microestrutura aqui, ó? O preço estava na tendência de baixa, né? No macro movimento e no micro movimento também, né? Faz mais sentido a gente pensar em ser vendedor até o momento nesse mercado. Faz mais sentido, pela estrutura do preço. Agora, é importante que o preço continue a romper fundos. Quando a gente olha para essa estrutura aqui, por que é, por que é que esse preço que vinha rompendo fundos, ó, começou a romper topos e não renovar fundos? Alguém sabe me dizer se isso aqui não é estranho? Um pouco estranho, né? Justamente nessa região, cara. Justamente nessa região aqui. Por que no fundo? Por que perto da região de interesse? Tô fazendo perguntas aqui que para vocês podem parecer ironias, mas que na verdade eu tô ensinando vocês através das perguntas. Tô ensinando. Por que que o preço está querendo reverter na mínima de um canal? Por que que o preço está querendo reverter numa região de oferta vendedora? Por que que o preço está querendo reverter numa região de interesse? São perguntas, gente, que vocês têm que se fazer antes de tentar. Presta atenção. Clicar não é o mais importante. Não é o mais importante. Quando vocês perceberem que gerir o risco, né, calcular os stops de vocês, etc, 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 é fundamental, o clicar não é o mais importante. O mais importante é vocês fazerem as perguntas certas para vocês tomarem risco no lugar certo, na visão de vocês. Então, tudo bem, eu sou vendedor nesse mercado. Agora, eu posso traçar cenários, não posso? Eu sou vendedor nesse mercado. Agora, se eu ver que esse preço eventualmente está rompendo topos, utilizando essas regiões aqui como suporte, uma vez que ele já renovou topos anteriores, vindo de um fundo de um canal, faz mais sentido eu procurar por vendas ou por compras. Olha aqui um outro gatilho no micromovimento, ó, pavio, ó. Isso aqui é um gatilho. Vou deixar ele marcado. É um gatilho de quê? Também de resistência. Aquele lá era do 15, esse aqui é no 5. Gatilho de resistência. Aqui, ó, marcado, ó, junto com esse outro cara aqui, ó. Se o preço fizer pullback em cima disso aqui, eu vou ficar procurando por vendas? Nem ferrando. Vou procurar por compras. O preço tá barato. Agora, eu procurar por compras numa tendência mega dessa aqui de baixa, ó, tendência mega de baixa, ó. Eu vou olhar para as ondas aqui, ó. Onda de impulsão, correção. Onda de impulsão. Pode ser que esteja vindo onda de correção aqui, não pode?
Pode ser que esteja vindo onda de correção. Onda de correção numa tendência de baixa é alta, né? É alta. Só que eu tô contra a tendência. Pode ser que não nasça trade. Se eu vou fazer um trade de compra desse aqui, é mais prudente eu fazer preço médio, bater parciais, sair no meu alvo total no 50%. O que é mais prudente para mim? Não tem uma receita de bolo, já respondo a pergunta para vocês. A galera do scalp vai ganhar dinheiro, a galera que vai sair cheio no 50% vai ganhar dinheiro, a galera que vai fazer preço médio vai ganhar dinheiro, todos vão ganhar dinheiro. Precisa saber que tipo de gestão você vai querer fazer para o teu trade. Eu dei algumas opções já para vocês, né? Mas por enquanto não dá pra gente imaginar que esse mercado é comprador, mesmo ele tendo falhando pullback, mesmo ele. Por quê? Porque ele pode, ó, ficar trabalhando aqui, ó, abaixo do gatilho de resistência, ó, e fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui. Mas eu também, não por conta disso, eu vou deixar de trazer meu cenário aqui, né? Ou seja, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Eu sou vendedor nesse mercado, eu sou vendedor, mas eu preferiria ver o preço romper aquele fundo ali, ó, pra eu fazer o quê? Uma venda abaixo do canal aqui, ó, vendendo mais caro e vendendo numa região de gatilhos aqui para a esquerda. Faz sentido ou não faz o que eu tô falando para vocês querer vender aqui? Faz sentido ou não faz? Ali é meu lugar de venda. Ali eu sou vendedor. Se o preço der continuidade na queda. Se não, cara, não dá, né? Vamos lá. Então temos aí as nossas regrinhas traçadas. Tudo isso aqui, gente, é revisão das aulas anteriores, tá? Tudo isso daqui que eu fiz até agora com vocês é revisão das aulas anteriores. Vamos dar uma acelerada aqui. O que que vai acontecer? Deixa eu botar aqui o número dos candles aqui, só para ficar mais fácil a nossa comunicação. Cadê? Inserir indicador. Contador de candles. Inserir aqui. Show. Vamos ver o que que esse primeiro candle vai fazer. Vou já chegar lá, John. A gente vai utilizar aqui, a gente vai já, deixa eu só botar aqui minha senha. Eu vou já chegar lá, tá? Vamos deixar o Candle 1 trabalhando ali. Deixa eu abrir bem que o Times em Trade, só para não travar a tela aqui. Que o Profit nesses replay aqui, ele gosta de dar umas travadinhas aqui. Se é que já não travou. Pera aí. Travou, será? Não trave não, Profit. Que você é assim. Pera aí, que não travou não. Ele só tá respirando por aparelhos aqui. Deixa eu mudar o tempo gráfico aqui. Vamos ver se ele ressuscita. Profit. Deixa eu mudar bem aqui. Acredito que travou não. Pera aí, que eu acho que vou ter que fechar e abrir ele de novo aqui. Espero que as minhas marcações continuem. Vou fechar aqui, galera. Pera aí, rapidinho. Vou fechar. Não, só fechar aqui a janela dele. Que dia é esse aqui mesmo? Dia 3/6. Profit, arquivo. Deixa eu marcar bem aqui. 3/6. Replay. Abrir. Layouts. Estudos. Exportar. Espera aí.
Deixa eu abrir aqui de novo. Vai dar certo, vai dar certo. Vou botar aqui de novo. 3 do 6. Requisitar. Hum, me ajuda, Zoom. Me ajuda, Zoom. Deixa eu ver se ficou minhas marcações. Opa, ficou as marcações. Graças a Deus. Compartilhar a tela. Apareceu para vocês aí novamente o gráfico, né? Sim, Boa. Só vou ter que dar uma. Deixa eu ver se ele vai. Estava no Candle 1 mesmo, né? Não estava tão longe, graças a Deus. Deixa eu ver o Times em Trades aqui, está aberto. Aqui. Beleza, Candle 1 abrindo aí, vamos interpretar o que está acontecendo aqui no preço, para que a gente possa ver o que a gente vai querer fazer da nossa vida aí, né? Mercado numa tendência de baixa, segurando no gatilho. Tô achando um pouquinho estranho o fato dele ter renovado topos e não ter renovado fundos, mas pode ser que seja uma pegadinha, já que, né, se ele romper fundos anteriores aqui, vai dar continuidade à tendência de queda. Vamos ver. Por enquanto ele tá vindo numa região do micromovimento de oferta vendedora. Vamos ver se os compradores vão querer aparecer aqui, né? Estamos aqui nos 5 minutos, estamos. Vamos ver quanto tempo falta. Deixa eu acelerar aqui mais um pouquinho. Deixar aqui no 6 aqui. Já observamos tudo que tem que ser observado. Não dá para a gente tomar risco agora. O mercado não gerou nenhuma estrutura, então é mais observar mesmo. Vamos ver como é que ele vai querer fechar aí. Não vai querer travar de novo, não, né, Profit? Internet não é, porque minha internet tá ótima. Passou pro próximo candle aqui. Teve um gapzão aí, teve alguma notícia aí, não sei que raio que foi aí, mas deu um gap aí no mercado. Tudo bem, ó. Vamos lá, esse momento aqui é interessante, ó. Um momento interessante pra gente observar o que que o preço vai fazer. Por quê, Glauco? Olha que interessante isso que o preço está fazendo. Ele está continuando a queda dele, ó. Por isso que a gente não quis entrar numa compra ainda, né? Porque ele não confirmou nenhuma reversão. Ele deu sintomas de reversão, mas sintomas não é reversão, né? Sintoma de uma reversão não é reversão. Então o preço foi aqui, ó. Vá. Agora a pergunta que não quer calar é se esse Candle 2 aí, ele vai de fato fechar rompendo as mínimas anteriores. Essa é a pergunta. Vamos ver como é que ele vai querer fechar aí. Glauco, se ele fechar aí, a gente já vende? Não, né? Porque no micromovimento eu quero vender onde está mais caro, certo? Quero vender onde está mais caro, não quero vender onde está mais barato. Aí a gente vai esperar o preço ficar mais caro em algum ponto aqui. Pode ser uma manipulação. Não é nenhuma questão de ser uma manipulação, é porque tudo pode ser uma manipulação, né? É mais pelo aspecto, eu oriento vocês a mais assim, tipo assim, eu sou vendedor nesse mercado, eu não sou comprador por enquanto. Se ele mudar a estrutura, eu viro comprador, óbvio, né? Mas por enquanto eu sou vendedor. Mas eu também não quero vender onde está barato demais. São dois pontos que vocês têm que ter muita firmeza no dia a dia de vocês. É melhor eu vender.
Mas eu não quero vender aqui embaixo. Eu quero vender lá em cima. Se o preço está me confirmando a continuação da estrutura de baixa, eu tenho algumas opções. Eu posso traçar regiões de 50%, que é justamente os gatilhos anteriores. Eu posso ver se o preço volta. Posso ver se o preço segura naquela região de gatilhos ali, ó, do canal também. Tem várias opções de venda aqui, né? Onde o preço ficaria mais caro. Sempre procurem comprar onde está barato, vender onde está caro. Comprar onde está barato, vender onde está caro. É a melhor coisa que vocês podem fazer sempre, né? Então vamos ver o que o Candle 3 vai fazer aí. Nós vamos simular, alguém perguntou aí no chat, nós iremos simular um capital de R$ 5.000 aqui, tá? Arredondar aqui para ficar mais fácil. Um capital de R$ 5.000 que a gente vai operar. E o nosso stop diário, 5%, né? Seria de R$ 250. Só pra gente fazer o nosso cálculozinho de gerenciamento de risco aí. Depois. Ó, o Candle 2 fechou rompendo a mínima anterior. Fechou rompendo o gatilho, ó. Vamos ver se o preço agora, ó. O Candle 3 já voltou para dentro do movimento, né? O Candle 3 tá ali voltando para dentro do movimento. Vamos ver se agora, o que tem que acontecer para esse preço continuar numa tendência de baixa. Ele tem que fazer algum pullback ou ele não pode romper topos. Ah, entendi. Então é por isso que estava travando o replay aqui, João Paulo. Obrigado aí pela informação. Ficou um vácuozão aqui, teve problema na B3, né? Entendi. Obrigado. Bom, então o que a gente quer ver aqui cara, ó, o preço pode voltar nessa região de gatilho, que é 50% e cair. A gente pode querer vender lá. Ele pode voltar na máxima desse canal. Desculpa. Ele pode voltar na máxima desse canal aqui, querer cair lá. Tudo isso aqui é lugar onde o preço ficaria mais caro. Ele só não pode romper aquele topo, né? Porque se ele romper aquele topo ali, Glauco, mas cara, como é que eu tomo risco num negócio desse aí? Essa é sempre a pergunta que a galera faz, né? Tudo vai estar relacionado ao teu stop, galera. Porque vocês concordam comigo que independente de você vender aqui, vender aqui ou vender aqui, o teu stop vai estar no mesmo lugar aí? Todo mundo concorda comigo nesse aspecto? Tanto faz onde é que você vai querer vender aqui. Aqui, aqui ou aqui. O teu stop vai estar no mesmo lugar, lá em cima a tua proteção. Então, quanto melhor for o teu ponto de entrada no sentido de você conseguir vender mais caro, menor vai ser teu stop. Mas se o preço der algum gatilho técnico para vender aqui, você não vai estar errado. O que você tem que saber é quantos contratos usar. Poxa, cara, aqui eu não tenho condição, não cabe no meu bolso. Se o preço for lá em cima, melhor. Se ele não for, eu deixo para próxima. Isso é um pensamento de um trader de alta performance, entenderam? Porque vai ter mercado ainda, cara. Não deu uma boa chance para você aqui. Qual é o teu pensamento? Aqui eu não quero vender, porque o meu stop tá caro. Caro no sentido de, né, não existe stop caro ou barato, eu sempre falo isso. Mas caro para você, né? Em relação ao que você tem de capital. O meu stop tá muito longo aqui, vou ter sei lá, um risco retorno não muito bom. Eu vou esperar esse mercado vir um pouquinho mais em cima. Chegou lá. Ah, aqui ficou bom para mim. Aí você faz o quê? Você vende. Pô, Glauco, mas o mercado tá subindo. É o risco. É o risco que você tem. Você tem um risco disso acontecer, né? Você já sabia disso, que o mercado poderia, né, subir mais um pouco. Por isso que você colocou tua proteção lá em cima. Ah, Glauco, eu dei sorte, ó. Vendi aqui, cara, esperei um bom preço desse mercado. Só queria vender se fosse aqui e o mercado derreteu. Tudo bem. O nome disso não é sorte. O nome disso é decidir onde é que você quer tomar risco. É uma decisão, entendeu? Não tem como dizer pra você que aqui é melhor que aqui é melhor que aqui. Eu, Glauco, eu sempre espero lá, né, no micromovimento, o preço dar sinais, né? Quais são os melhores sinais que o preço pode me dar? Quando ele chega em regiões de alvo, né? Que é essas regiões aqui, ele começa a romper, né? Se os candles estão subindo, ele começa a romper fundo dos candles anteriores. Esse é um ótimo sinal, por exemplo. Você vê, por exemplo, um mercado que está aqui subindo, subindo, tá vindo uma tendência de alta. Aí do nada aparece um candle rompendo fundo. Fique esperto, meu irmão. Olha num minuto como é que tá. Você não tá tendo falha de pullback num minuto. E aí você procura uma entrada ali naquela região. De venda, no caso que eu tô dando exemplo, né? Tá? Então, por enquanto, eu não quero fazer nada.
Mas eu sou vendedor nesse mercado. Por enquanto, eu sou vendedor nesse mercado. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Deixa eu apagar essas minhas setinhas aqui. Vamos ver o que que o Kendall 4 vai fazer da vida dele aí. E vamos ver se o gráfico vai dar uma oportunidade já pra gente operar com preço médio, né? Caso não dê, a gente vai ter que continuar essa aula, vai ter uma segunda parte dessa aula aí. Mas vamos ver. Já que a gente pegou um dia aleatório, né? Aqui não tem nada combinado, a gente faz a... Quanto mais difícil for o dia, melhor é pra gente. Ó, olha só, vamos lá. Vamos olhar a nossa técnica aqui da Trader 1K. O Candle 4 tá rejeitando uma região de 50%. Vocês concordam comigo que aqui tem uma oportunidade de venda descolado do 5? Quem concorda comigo? Que ele tem uma oportunidade e que o preço está um pouco mais caro ali. Certo? Tem uma oportunidade de venda ali, correto? Posso querer vender ali. Rejeição de 50% da FIB, isso aí. Tá tudo bem. Se eu colocar uma venda aqui nessa região, eu tenho quantos pontos de stop? 427. Vamos arredondar? 440. Vamos dar uma arredondadinha aqui porque a gente põe descolado. A conta que você vai fazer é simples. Tu não pode perder 200. Tem nas aulas anteriores, isso aqui que eu tô falando pra vocês, tá? Tu só pode perder R$ 250. É o teu combinado contigo mesmo. 5% ao dia. Quantos contratos eu poderia entrar nessa operação? Alguém faz essa conta pra mim aí, rapidão. Quantos contratos com 440 pontos eu poderia usar para não perder mais do que R$ 250? Tic-tac, tic-tac. Quem pode fazer essa conta pra mim? Um contrato, dois contratos, três contratos. Quantos contratos eu posso usar? Dois contratos? É isso? Beleza. Então, dois contratos, eu fico dentro dos meus R$ 250. É importante que vocês saibam o seguinte: para fazer preço médio, para girar lotes, como não tem 2,84, infelizmente a B3 não tem micro lotes, né? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas como a aula está gravada, eu não posso falar o que eu penso aqui agora. Eu tenho uma teoria porque que a B3 não usa micro lotes. Um dia eu conto. A B3 não tem micro lotes. Então não tem 2,84. Ou é 2 ou é 3. Como 3 passa do meu gerenciamento de risco, é dois contratos, tá bom? Beleza? Combinado? Não se enganem. Não tentem enganar a vocês mesmos. Ou é dois ou é três. Três contratos passa do meu risco. Eu não vou usar três, eu vou usar dois. Ponto. É uma decisão rápida que vocês têm que tomar. E é sem mimimi, sem. Ah, meu Deus, será que se eu usar três contratos não vai ser bom? Não, não é. Tá fora do teu gerenciamento, filho de Deus. Não usa. É dois. Ponto final. Tá? Beleza. Se eu entrasse aqui com dois contratos, Glauco, eu consigo fazer preço médio com dois contratos? Utilizar, girar lotes com dois contratos? Consegue. Consegue. Tu não consegue com um contrato, né? Mas com dois tu já consegue. Tu já consegue. Então, a partir de dois contratos, lógico que quanto mais contratos o teu gerenciamento de risco te permitir entrar, mais preço médio você vai ter no dia. Isso é óbvio. Portanto, a gente volta à questão inicial. Quanto melhor for teu stop, melhor vai ser teu resultado. Quanto melhor for o teu risco, melhor vai ser teu resultado. Inclusive para operações de preço médio. Tá? Beleza. Então, Glauco, e aí? Vamos deixar uma venda lá? Vamos. Vamos botar aqui dois contratinhos aqui, ó. Somos vendedores nesse mercado. Vou botar minha senha aqui. Botar dois contratinhos. Vamos colocar ali descoladinho do 5. E uma coisa que nós temos que fazer no começo de uma operação de preço médio. Parcial. Parcial. Parcial é diferente de utilizar uma técnica de preço médio. Por quê? A parcial vai te dar um descolamento do teu médio. Mas não é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Então, fazer uma boa parcial, principalmente para ativos como mini índice, mini dólar, é muito bom. O que é uma boa parcial, Glauco? Seja mais objetivo. Boa parcial, se a gente for falar de pontos para o índice, cara, são parciais de 100 pontos, 120, 150 pontos. São boas parciais.
Glauco, mas quando eu entrei na Trader 1K, eu aprendi a fazer parcial com 30 pontos. É, só que ali você era um iniciante, aqui você é um especialista já. Então você tem que buscar alvos maiores. Você não tem que ficar lá nos 30 pontos, é para quem tá começando, assim como eu já utilizei um dia quando eu entrei na Trader 1K. Glauco, a minha dúvida nessa entrada é sobre a questão de interesse. Se tomaria risco para venda aí ou não. Às vezes eu fico com dúvida. Não é uma boa região, entendeu, João? Dentro desse conceito, essa região é uma região de defesa. Se você chegar para mim, por exemplo, e falar assim, Glauco, eu tô vendo que o mercado é vendedor, tô vendo que tem várias confluências para queda, mas João, Glauco, eu só venderia, cara, se esse mercado continuasse caindo, trabalhando abaixo da região. Se você me falar isso, você tá coberto de razão, pô. Não tem nada de errado. Ou você pode, presta muita atenção, João. Olha como esse negócio de região é um negócio que te ajuda demais se você souber usar do jeito certo. Se você decidir tomar risco aqui numa venda, você sabe que está numa região de interesse. Não faz sentido você fazer parciais mais rápidas, operar com menos lote. Vamos dizer que você tivesse com uma possibilidade de entrar ao invés de dois contratos. Vamos dizer que o teu stop deixasse você entrar com 10 contratos. Não faria sentido você pensar assim, ó, cara, pelo meu gerenciamento de risco, eu posso entrar com 10 contratos, mas por ser uma região de interesse, cara, eu vou operar com 3 contratinhos aí nessa região. Percebe como isso é uma. Não tem como ser objetivo nesse aspecto, mas você tem como moldar o teu gerenciamento de risco, sacou? E o gerenciamento do João nunca vai ser igual ao do Glauco. O nosso conhecimento vai ser igual, mas o nosso gerenciamento nunca vai ser igual. E não tem como eu dizer pra você que você tá errado, ou quem xingue, né? Glauco, pô, assim como tem gente que vai falar assim, cara, eu não quero vender aí. Eu faria essa venda aqui porque tá rompendo gatilhos, né? Faz parte da nossa técnica da Trader 1K, rejeitar 50. Mas eu tenho a consciência que essa não é a melhor região, porque essa região não é uma região de aceleração. Eu tenho essa consciência. É importante que vocês tenham também, tá bom? Vamos seguir aqui, vamos ver se o, Aí eu tava falando sobre a questão das parciais, tá? É importante que vocês façam parciais mais longas no primeiro trade que vocês forem fazer, que é, vamos dizer que você entrou com 10 contratos. Tudo que você fizer de desalavancagem, ou seja, eu tô vendido. Toda compra que eu fizer, porque, né, toda vez que eu fizer uma compra, eu vou realizar parte do meu lucro aqui. Toda compra que você fizer no teu primeiro trade, ou toda venda que você fizer, se você estiver fazendo uma compra original, vai ser somente com o objetivo de deslocar teu preço médio. Glauco, eu opero no MetaTrader. Não tem preço médio? Tem. A diferença é que o cálculo do MetaTrader não coloca uma linha para você lá. Mas o princípio é o mesmo. Quando você realiza lucro no MetaTrader, você está botando dinheiro para dentro, você está de forma, né, de maneira mediana, você está tendo lucro parcial. É a mesma coisa da linha do Profit. O Profit, a única diferença é que ele não realiza lucro para você. Ele joga teu preço de escola, mas se o MetaTrader fosse fazer isso, é a mesma coisa. Então, galera, o princípio para o MetaTrader, para essas outras plataformas é o mesmo, tá? É o mesmo princípio. Só que ele mostra, né? O Profit mostra a linha de preço médio. O MetaTrader não mostra, na maioria das vezes. Eu sei que tem até algumas extensões aí que dá para mostrar, mas como de forma original ele não mostra, tá? Então, se eu entrasse aqui com dois contratos, aonde que seria interessante eu bater uma parcial? Fala para mim, se eu entrasse aqui com dois contratos. Mínima do 3, região que nós marcamos aqui, o 137.032 é ponto de parcial? Sim, né? O que que eu faço? Coloco aqui meu um contratinho, tô vendido, eu vou comprar, né? Coloco lá uma compra naquela região. Quantos pontos isso aqui tá dando? Tá dando, vamos só fazer uma conta aqui. Opa, mais ou menos 100 pontos, ó. 100 pontinhos aqui praticamente. Legal, uma parcialzinha legal. Parcialzinha legal, tá? Então, beleza. Aí a gente espera agora o mercado fazer a parte dele. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. Dá play aqui no Candle 5. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Ele não pode romper a máxima do 4, né? Se ele romper a máxima do 4 ali, a gente cancela a nossa venda. Opa, rompeu, né? Pause. Rompeu a máxima do 4, cancelar e zerar ordens.
Sem achismo, pelo amor de Deus. Ah, mas eu acho que ele vai voltar. Não tem achismo. Se for para ele voltar, ele vai te dar uma outra oportunidade de entrada. Beleza, gente? Deixa eu tirar essa região aqui que ela já foi consumida aqui, ó. Vou tirar esse monte de risco aqui. Agora, o Candle 5, ele tá trabalhando acima dos 50. Glauco, pergunta que não quer calar, né? Eu posso comprar? Pode. Você pode comprar e pode vender. Você só tem que saber o risco que você está correndo sempre. A pergunta é: se você comprar numa tendência de baixa, você está correndo mais risco, porque você está indo contra a tendência, óbvio, né? Você está correndo mais risco. Você tem alvos bons ali em cima, que pode ser que o mercado não ultrapasse aqueles alvos ali. Pode ser. Mas o preço está trabalhando aqui acima de gatilhos, né? Eu não vou dizer para quem comprar que a pessoa está errada. Por quê? Porque está dentro da nossa técnica. O que eu vou dizer para você que for comprar aqui é que você não pode esquecer o que você está fazendo. Você está comprando contra a tendência macro e contra a tendência micro. Está errado? Não. Você só tem que conduzir o trade do jeito certo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo a mensagem que eu estou passando para vocês? Por quê? Pode ter gente que fala assim: eu não compro aí. Cara, tem um canal ali que pode servir de resistência, o preço está caindo. Na minha cabeça, ele pode estar vindo capturar essa oferta aqui para depois ele cair de novo aqui, ó. Pode ter gente que fala assim, Glauco, eu não compro. Já vai ter a galera do Hard Scalp que vai falar assim, rapaz, que comprinha maravilhosa. Olha que compra bonita, eu vou fazer uma compra aqui para sair ali em cima e vou botar lucro rápido no bolso. Quem dessas duas pessoas está certo e está errado aí? Quem dessas duas pessoas está certo e está errado? Nenhuma, pô. Se as duas pessoas tiverem conhecimento do risco que elas estão correndo, tá, as duas estão certas. Só que você tem que ter uma postura, tem que ter uma posição no mercado. Eu não vou comprar, ou eu vou comprar por conta disso, disso e disso. Tá? Vamos ver como é que o Candle 6 vai fechar. Por quê? Porque o 5 rompeu ali 50% do movimento. Vamos ver se o 6 vai rejeitar para dar uma condição de compra mais interessante pra gente aí. Pra gente tentar levar até a máxima do movimento aí, fazendo uma parcial legal aí. Tendo consciência do risco que a gente tá correndo aí. Eu gosto muito dessa compra também pelo mesmo motivo que eu estava falando agora há pouco com o João Paulo. Tá vindo da região de interesse, região de defesa. Vamos ver como é que o Candle 6 vai fechar aí. Vamos ver se ele vai querer fechar acima do gatilho. Gosto muito dessa lei. Eu adoro esse negócio de gatilho aqui, cara. Esse negócio de gatilho aqui é um negócio que eu gosto demais. Se ele fechar acima, se ele vai fechar abaixo. 3, 2, 1. Fechou ali no 50%. Ó, fechou bem no 50% do movimento. E aí? Que você faria, Glauco? Rapaz. Vamos esperar mais um candle aqui? Eu gosto muito dessa ideia de esperar, né? Se eu tô na dúvida, eu espero. Anota isso aí. Tá na dúvida? Espera o próximo candle, cara. Tá na dúvida? Espera o próximo candle. Anota isso aí. Não precisa você. Teu coração já. A dopamina na tua cabeça já tá gritando pra tu comprar. Mas espera. Espera o próximo candle, cara. Se for uma boa oportunidade, ela vai aparecer pra você. Vamos ver se o próximo candle vai querer continuar trabalhando acima dos 50% aí. Deixa eu acelerar aqui para não demorar muito. Vamos ver como é que ele vai fechar aí. Paciência no trade é a alma do negócio, é isso aí. A gente não pode, nunca confundam paciência com medo, né? Paciência é diferente de medo. A gente quer esperar o melhor ponto para entrar. Olha o 7 descendo ali, ó. Olha como foi bom esperar. Vamos ver se ele vai continuar abaixo dos 50. Porque daí, se esse mercado continuar abaixo dos 50, eu já não quero mais comprar, não. Esquece, eu não quero comprar.
O 6 fechou bem ali no 50 mesmo. Ó, ajustei ali certinho ali no 50. Ó o 7 querendo voltar pra cima do 50 aí, ó. Será, rapaz? Opa, pause. Olha o que que o 7 fez aí no final. Voltou pra cima dos 50. Olha o tanto de stop que ele pegou ali. Qual é a chance desse mercado fazer um pullback até a máxima do movimento ali? Mas esse mercado não é comprador ainda, tá? Olha só. Este preço não é comprador. Este preço não é comprador. Não seja um iludido. Ah, Glauco, eu vou comprar aqui porque esse mercado vai explodir para cima. Quem te garante? Quem te garante que ele vai explodir para cima? Se o preço está renovando mínimas. O preço está renovando mínimas. E se esse movimento for isso aqui? Quem te garante? Agora, se ele romper máximas lá em cima, é outra história, não é não? É outra história. Então, o que a gente pode fazer? Se você se sentir confortável com isso, eu tenho que dar sempre os dois lados da moeda aqui para vocês. Você pode fazer uma compra aqui, ó, descolada aqui do 8, botar uma comprinha aqui, e a nossa parcial seria lá em cima mesmo. Não adianta querer fazer parcial aqui na máxima do 7. Isso aqui não é parcial de especialista, não, pô. Parcial lá na máxima do movimento. Descolado, óbvio, né? Botar aqui descoladinho aqui da máxima do movimento. Quantos pontos vai dar isso aqui? Quase 200. Ó o Wendel escrevendo aí. Glauco, eu iria cheio aí. Tá vendo? Tá vendo como é uma questão de DNA? Vocês acham que o Wendel tá errado? Não. Ele só tem que saber o quê? Do stop dele, né? Quantos pontos tá dando meu stop aqui nessa operação? 240. Quantos contratos eu posso usar aqui? Dois ou três? Faz a conta aí pra mim. Acho que é mais de dois agora, né? Quantos contratos eu posso usar para 240 pontos de stop aí? O outro stop era 340, né? Pode usar três, né? Talvez, né? Três contratos, né? Então vamos botar três aqui. Três contratos. Já que eu posso usar três, né? Vou usar três, né? Meu gerenciamento de risco permite. Compra. E vou sair com dois contratos lá em cima. Por que que você vai sair com dois, Glauco? Porque se o meu objetivo é fazer preço médio. Deu quatro, foi? Quatro contratos? Então deixa eu mudar para quatro aqui. A Mariana falou assim: pode usar cinco? Não? Depende, Mariana. Tem que fazer a conta, né? Na nossa aula, já assistiu a aula de gerenciamento de risco, Mariana? Tá lá na aula. O cálculo, como é que faz? Tá lá na aula, entendeu? Vamos fazer a conta aqui? Vamos fazer a conta. Quantos pontos está dando? 240 pontos. Vezes 5. Vezes. Eu acho que vai dar 5 mesmo, viu? A Mariana tá certa. Vocês fizeram a conta errada aí. Por isso que eu pedi a ajuda de vocês. Vezes 0,2. Quanto é que dá essa conta aqui? Vai dar 250, não é? Menos de 250, vai dar 240, né? Pode ir com 5 contratos, sim. É 5 contratos aqui, tá? Certíssima. Você, Mariana. 5 contratos. Compra de 5. E eu vou sair com quantos contratos lá embaixo? Vou sair com 4. Por que que você está saindo com 4 contratos, Glauco? Poderia sair com 2? Poderia sair com 3? Poderia sair com um? Pode. Mas olha só. O que você não pode é encerrar totalmente a tua posição. Vocês não podem zerar a tua posição. Porque o que a gente quer, quando a gente vai fazer essa estratégia aqui, é comprar mais. Então, eu vou comprar onde o preço está, entre aspas, barato. Quero vender onde o preço está caro. E se o preço ficar barato de novo, eu compro de novo. Se ele subir, eu vendo de novo. Compro de novo, vendo de novo. Eu não posso zerar a minha posição. Tá? Só que por enquanto a gente não está usando a estratégia. Por enquanto, a gente está fazendo uma entrada padrão. Isso aqui é uma operação com parcial. Isso aqui é uma parcialzinha que a gente está fazendo. Só que a primeira operação, lembra que eu falei para vocês? Quanto mais contratos a gente conseguir usar e quanto mais pontos a gente conseguir pegar, mais o meu preço médio vai descolar. Melhor é para mim. Por quê? A estratégia de preço médio ela serve para proteção. Ela não é para você ganhar mais dinheiro. E por que que eu gosto tanto dessa estratégia de preço médio? Por que que eu uso ela praticamente todo dia no mini índice quando eu vou operar? Por quê? Porque eu sei que o mini índice é um ativo que corrige muito, porque ele não tem oferta.
E quanto mais ele corrige, mais eu me protejo. Deixa eu ver aqui, tem gente na fila aí pra aceitar. Deixa eu ver quem tá aqui. Não, não tem ninguém na fila não. A Morgana tá liberando todo mundo aí, não tem ninguém na fila não. Então eu olhei aqui, tá? Então vamos dar play aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui. Pegou nossa entrada, aí a gente posiciona aqui o nosso stopzinho, ó. Olha o nosso stop lá. Qual é o meu risco? 245, né? Posso até botar 250 aqui, ó, para arredondar. Ó. Tá dentro do meu gerenciamento, meu risco, tá? Tudo certo. Tá tudo certo. Eu sei do risco que eu tô correndo, sei do capital que eu posso perder, sei porque eu tô fazendo essa operação, sei aonde eu quero bater parcial e sei qual é o tipo de estratégia que eu quero fazer. Eu tô fazendo esse trade conscientemente, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí. Tá, ó, tá tendo dificuldade de romper a mínima do canal ali. Ó, olha como ele tá segurando ali naquela região. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Vamos ver se o 8 vai lá, o 9, o 10. Aí repara o que vai acontecer com o nosso preço médio. Ele vai descer. Ó, 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 ó. Beijou, beijou a parcial. Tá descolado da máxima, né? Tá tudo certo. Não botem na máxima do movimento, que na máxima é difícil ter liquidez de imediato. Pronto. Legal. Opa, agora, aonde é que tá nosso preço médio? Olha onde é que tá nosso preço médio aqui. Nós estamos 915 pontos para baixo do preço. Comprados, correto? Vou tirar esse stop. E aí agora, meus amigos e minhas amigas, o que que a gente quer? Que tipo de movimento a gente quer ver nesse mercado? A gente quer ver esses tipos de movimento aqui, ó. O preço cair para subir, né, em algum lugar. Por quê? Porque eu quero comprar de novo para vender mais caro lá em cima. É isso que a gente quer ver. Quanto mais o preço fizer isso, mais legal na fita nós vamos estar. O que é que o preço não pode fazer? De jeito nenhum. Quebrar a estrutura de baixa, por exemplo. Romper o fundo aqui. Ai, minha amiga, eu não quero comprar mais não. Eu vou é botar lucro no bolso. Não quero comprar. O preço está mudando a estrutura, certo? Bom, vamos ficar de olho agora, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Para nossa estratégia dar certo, a gente vai ficar de olho no gráfico de 1 minuto. Por quê? Num minuto eu tenho que observar se. Deixa eu botar aqui num minuto. Num minuto, nós precisamos observar o seguinte: se lá num minuto o preço vai continuar segurando nessas estruturas aqui para subir de novo, ou se num minuto ele vai estar rompendo fundos anteriores, né? Usando esses fundos anteriores como resistência para descer. 1 minuto vai ser meu termômetro, nosso termômetro. Fez a primeira operação nos 5 minutos. A gente opera nos 5 minutos, tá? Fez a primeira operação nos 5 minutos. A sua intenção é fazer preço médio a favor, muda imediatamente para 1 minuto. Glauco, eu posso ficar de olho no 5? Pode. Porque às vezes num minuto ó, vai acontecer esse movimento aqui num minuto, só que lá no 5 o corpo do candle vai fechar aqui em cima. Porque isso aqui num minuto pode ser o pavio do 5. Aí você fica de olho lá se realmente quebrou a estrutura nos 5 minutos, tá? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Qual é a regra, tá? Já antecipando a regra para vocês. Deixa eu ver se ele vai querer, deixa eu ver se ele vai querer rejeitar aquele topo ali. Pera aí. Antes de eu falar da regra. Eu vou falar para vocês, vou apagar essa fibra aqui. Vou apagar essas regiões aqui só para o gráfico ficar bem limpinho aqui, tá, gente? Ó, continua subindo o preço. Glauco, o preço está subindo. Eu posso comprar de novo? Não, não. Você quer comprar onde o preço está barato. Você não quer comprar agora. A gente só vai comprar. A regra é o seguinte, ó. Nós, anota, vai ficar gravado na aula assim, ó. Nós, ó. Vamos botar assim, ó. Vou fazer uma. Vocês sabem que eu gosto de anotar tudo, né? Eu sou um cara meio chato, tudo eu gosto de anotar, cara. Regras do preço médio. Um, calcular o gerenciamento de risco, que é básico. Dois, procurar, procurar operações com boas oportunidades
oportunidades de parciais. 3. Quanto menor o stop, maior o preço médio inicial. Inicial. 4. É, após a primeira entrada e todas as parciais executadas, mudar para 1 minuto. Espera aí, tem mais coisa. Mudar para 1 minuto. 5. Vamos comprar ou vender novamente, quando o preço retornar aos 50% do pivô de 1 minuto. Vamos comprar ou vender novamente quando o preço. Eu vou já explicar para vocês isso aqui no gráfico, tá? No pivô de 1 minuto. Regra 6. Não dá para escrever aqui. Regra 6. Sempre vamos liquidar a última entrada na máxima ou mínima do pivô de pivô de 1 minuto que originou a reentrada. A gente sempre vai liquidar. Então, entrou no 50, sai dentro do próprio pivô de 1 minuto. Vou já mostrar para vocês. O que mais? Regra muito importante. 7. Nunca vamos nos alavancar além da quantidade original. Aqui ele parou de. Deixa eu pegar outro quadrado aqui. Espera aí. Ai, Jesus. Falei demais. 7. Nunca vamos nos alavancar além da quantidade original de contratos. Ou seja, o que você está querendo dizer com isso, Glauco? Se a nossa entrada inicial foi com 5 contratos e eu tirei 4, eu posso entrar com até 4 contratos de novo. Se a minha entrada foi com 10 contratos, eu tirei 8, 7, 9, 5, eu posso entrar com até um volume de contratos que complete os 10 de novo. Nunca nós vamos passar da quantidade de contratos originais. Por quê? Porque aí a matemática vai nos ajudar. Porque todas as vezes que você for fazer uma reentrada, se você se. Ah, Glauco, mas nessa entrada nova que eu vou fazer, eu poderia entrar com 10 contratos para o meu gerenciamento de risco. Eu posso entrar? Não. Para o preço médio, não. Aí você não vai fazer o teu cálculo de gerenciamento de risco seguindo aqueles 5% nas reentradas. Você vai fazer pela quantidade de contratos originais. Por quê? Porque a gente quer que a matemática nos ajude. A gente quer se proteger. Se você entrar com mais contratos do que a quantidade original, o que, que vai acontecer com o teu preço médio? Ele vai ficar mais distante ou vai voltar mais para perto do preço? Ele vai ficar mais perto. Você está correndo mais risco. A gente não quer correr mais risco com essa estratégia. A gente quer correr mais segurança. A gente quer ter mais segurança. Então, essa regra 7 aqui é extremamente importante. Por quê? Porque na internet tem um negócio chamado mão de Soros. Você já deve ter ouvido falar. É errado a mão de Soros? O que é a mão de Soros, né? George Soros foi um trader aí famoso que ele ficava dobrando a quantidade de contratos à medida que ele entrava numa tendência ou blá blá blá, esse tipo de coisa. Dá certo? Dá certo. Mas no dia que dá errado, meu irmão. E isso aí nem é preço médio contra, entendeu? Só que você fica tomando risco. E aí, se o mercado voltar um pouquinho contra você, você joga fora boa parte do que você conquistou naquela operação. Então, aqui não. Aqui nessa estratégia que eu estou ensinando para vocês, vocês vão respeitar a quantidade de contratos originais. Poxa, Glauco, eu tô achando que essa minha reentrada ela é muito arriscada. Eu posso, ao invés de entrar com 4 contratos, entrar com 3? Pode. Não tem problema. Tu não pode passar de 5. Para esse exemplo que eu estou usando.
Beleza? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma regra. Pergunta do Lucas. Curiosidade. Acho que ele queria colocar assim: qual é a vantagem de fazer preço médio ou liquidar no alvo e depois fazer novas operações? A vantagem de você fazer preço médio é que você está protegido naquela operação. Quando você entra de novo, você não tem proteção do teu preço médio, você tem proteção do teu capital. Então existe muita vantagem aí, né? Por isso que são coisas diferentes. Na prática, Lucas, você está liquidando no alvo a tua operação, só que você está liquidando de forma parcial, tu não está zerando teu trade. Por isso que eu falo muito do lance do DNA. Tem a galera que vai preferir zerar o trade no alvo. E lá na frente ele entra de novo no mercado. Só que essa galera vai estar correndo mais risco do que a galera que já está posicionada há muito tempo. O risco que ela está correndo é maior. Pode fazer? Pode. Mas para a galera que faz preço médio, o risco é menor. Se o mercado tiver a favor deles, né? Então não tem certo e não tem errado. É uma questão de DNA, pô. Quando eu ensino essa parada de preço médio aqui, tem gente que fala assim pra mim, Glauco do céu, eu comecei a fazer esse negócio aí, eu tô pegando 5 mil, 6 mil, 7 mil, 9 mil, 10 mil pontos no índice. Tem gente que fala assim, rapaz, isso aí não é pra mim não, Glauco. Esse negócio de ficar comprando e vendendo, eu não tenho tempo pra isso, não gosto. Então, cara, é uma questão de gosto, de DNA. Eu gosto, tá? Por conta da proteção que a gente tem, né? Principalmente porque é uma operação que você já calculou o teu risco lá no começo. Então, sempre você. O meu papel aqui no especialista de alvos é dar opções para vocês. Eu não estou dizendo que essa daqui é a melhor estratégia para vocês usarem, tá bom? Isso aqui é mais uma estratégia. Eu vou mostrar a estratégia de hard scalp para vocês, para que vocês decidam o que vocês querem para a vida de vocês, né? No caminho de vocês, vocês vão decidindo o que vocês querem fazer. Glauco, eu posso fazer tudo? Pode. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, não, porque não vai dar certo. Ao mesmo tempo que você quer fazer a operação cheio, tu quer fazer preço médio, quer fazer hard scalp, não vai dar certo. Ou tu faz uma coisa, ou tu faz outra. E aí vocês decidem o que é melhor para vocês. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma regra aqui. Vamos comprar e vender novamente, nunca vamos alavancar. Tá, acho que são essas 7 regras aqui, tá? Essa daqui são as 7 regrinhas do preço médio. Não esqueci de nada, não. Deixa eu deixar elas aqui de lado e vamos ver o que acontece aqui. Por enquanto, não dá para a gente traçar Fibonacci. Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente só vai. A regra 5. Olha na regra 5 aqui, ó. Vamos comprar ou vender novamente quando o preço retornar aos 50% do pivô de 1 minuto. Pergunto para vocês: eu posso traçar uma Fibonacci nesse 1 minuto aqui já? Eu já posso traçar uma Fibo aqui? Não, né? Por que que eu não posso? Porque não tem correção. Se não tem correção, não tem Fibo. Esse mercado pode subir mais. Então não tem Fibo. Então não tem reentrada. Antes que alguém pergunte, porque eu sei que sempre vem alguém perguntar, Glauco, eu posso comprar no rompimento de 1 minuto? Glauco, eu posso comprar se já fizer padrão de 3 candles no minuto? Não. Por que, Glauco? Porque eu já testei e não deu certo. E não foi pouco não, tá? Foi muito. Eu já testei muito isso aqui. Pode ter certeza. Já tentei comprar no rompimento, vender no rompimento de 1 minuto. Já tentei. Não faz parte do nosso operacional. Então, é no 50. Anota aí. Eu só vou comprar ou vender na correção do 50. Ponto. Não tenta inventar a roda, não. Não vai dar certo. Eu já tô rogando praga em você. Se tu tentar comprar e vender no rompimento, vai quebrar tua conta. Não dá certo. Eu já tentei. É no 50% do movimento. Tá? Então vamos esperar o preço voltar aqui. Vamos ver se ele vai voltar. Por enquanto o mercado está subindo. Ó, 1.000 pontos. Ó, já estamos com 1.000 pontos na operação. Glauco do céu, eu acho que eu já quero é liquidar essa operação. O que que eu faço? Liquida, meu filho. Mas tu nunca vai saber se o preço médio é bom para ti. Nunca vai saber se tu não experimentar. Agora, não fica fazendo um negócio que você não gosta também, não. Glauco, eu fico nervoso, cara. Esse negócio de preço médio aí, quando o mercado corrige contra mim, eu já fico nervoso. Então não é pra ti. Opera cheio. Não é pra ti. Simples. Não precisa tu ficar se chicoteando, tá? Sou um cara muito prático.
Vamos ver o que 38 faz aí. 39, 40. Vamos ver se vai ter alguma correção aí. O que a gente quer ver? Se vai romper fundos anteriores. Opa! E agora, dá para traçar uma fibra aí? Agora sim, né? Fibra daqui para cá. Onde é que o preço está trabalhando? No 50%. Esse 50% é o que aqui para a esquerda também num minuto? Glauco, eu já posso comprar? Não, você não pode comprar. Por quê? Porque a regra para comprar no 50 é a mesma regra que a gente usa nos 5 minutos. É só se ele rejeitar o 50 ou se ele romper o 50. Qual é a diferença de rejeição para rompimento? Eu já ensinei isso numa aula, certo? Vocês lembram qual é a diferença de rejeição para rompimento? Tem uma aula ensinando isso, que eu não tô doido. Isso aqui é uma rejeição. Isso aqui é uma rejeição. E isso aqui, sem romper fundo, é um rompimento. Tudo isso daqui está válido para essa estrutura. Eu posso comprar se ele fizer isso, ou eu posso comprar se ele não romper aquele fundo anterior e fizer isso. Tá? Vamos ver. O que vai acontecer? O que vai suceder aí? Lá nos 5 minutos, a gente percebe, ó, a força é bem vendedora nos 5 minutos. Vamos esperar esse candle fechar. Ele já está querendo romper tudo aí já, a região de 50. Opa, dá para comprar? Não, claro que não. Não dá para comprar. Vamos só assistir. Estamos com preço médio descolado. A gente tem capital ali para ficar segurando essa operação. O que eu não quero ver é ele romper esse fundo aqui, ó. Se ele romper esse fundo, eu faço o quê? Eu liquido a minha operação. Porque daí a tendência já tá virando é de baixa já. Ó, rompeu? Não. Não rompeu. Não rompeu. Vamos pro próximo. Vamos ver o que o 43 vai fazer. Essa colocação do Data Science aí, que eu acho que é o Ariel, né? É tu, né, Ariel, que tá usando esse codinome Data Science aí? Codinome Beija-Flor? Meu codinome Beija-Flor. Ela é boa, essa colocação do Ariel. Por quê? Na aula de gerenciamento de risco, eu ensinei pra vocês o lance do 70-30 lá. Sim ou não? Falei sobre isso ou não falei com vocês na aula de gerenciamento de risco? Eu falei pra vocês, lá na aula de gerenciamento de risco, que eu normalmente não devolvo mais do que 30% do que eu já conquistei no mercado. Só que essa aula não é sobre gerenciamento de risco, certo? Essa aula é sobre gerenciamento de risco? Não. Portanto, o Ariel está correto. Se o mercado tiver roubado, entre aspas, mais do que você está disposto a entregar para ele, você vai liquidar teu trade aqui. Não precisa você ficar esperando o mercado roubar mais seu. Só que como essa aula não é sobre gerenciamento de risco, ela é uma aula sobre estrutura de preço médio, eu não tô, beleza, Ariel, só por causa disso, tá? Você está correto. E eu faria da mesma forma, eu não deixaria o mercado roubar mais do que 30% do que eu conquistei. Só que essa aula não é sobre isso, né? Eu quero mostrar para vocês mais em relação à estrutura, tá? Do preço mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Por quê? Porque se o mercado perder, eu dei uma aula para vocês que eu falei que tem 3 locais para liquidar um trade, não tem? Dentro de uma estrutura? Eu falei dessa aula para vocês. Tem 3 pontos na estrutura do preço, né? Eu sei porque eu estou olhando minhas anotações aqui das aulas, eu anoto tudo. Tem 3 lugares, mas vamos recapitular? Quais são os 3 lugares aqui que você tem para liquidar um trade? Primeiro lugar, quando ele rompe gatilhos de 1 minuto. Aqui tu já pode pensar em liquidar teu trade. Segundo lugar, 50% da microestrutura. Aqui, ó. Tu já pode pensar em liquidar teu trade. E o terceiro e último lugar, lá embaixo. Pronto.
Passou disso daqui é esperança. Passou disso daqui é esperança. Não tem nenhuma técnica te protegendo mais aqui. Esse mercado pode derreter e você tá com a esperança que ele volte para cima. Portanto, isso aqui não se trata mais de gerenciamento de risco. Se trata de leitura técnica. Se o mercado romper esse fundo, eu abandono esse trade. Ah, Glauco, mas o mercado só me roubou 10% da minha posição. Não importa. Tecnicamente, tu tá perdendo é a chance de olhar para a venda agora. Liquida o trade. Ele tá te dizendo, ele tá te dando outro recado. Liquida o trade e aí sim, se o mercado voltar para cima, tu compra de novo. Não pode ter esperança no day trade. Não tem esse negócio de ter esperança, não, cara. É técnica. Passou disso daqui, é esperança, tá? Por isso que eu tô de olho para ver se ele vai romper aquele fundo anterior ali, no candle 43. Opa, ó. Rompeu. O que que eu faço aqui? Rompeu. Minha dúvida era se podia ter vendido como médio. Não. Vendido não, a gente tá comprado aqui. Agora eu vou cancelar essa operação. Eu botei lucro no bolso. Por quê? Porque ele rompeu. E o que que eu quero ver aqui agora? A gente vai cancelar tudo isso aqui. Ó. E agora eu vou voltar lá para os 5 minutos. Volta lá para os 5 minutos. Ó, o mercado voltou lá embaixo. E o que que nós queremos ver aqui agora? A gente quer ver aqui agora se esse preço vai virar vendedor. Porque o mercado voltou para o fundo e não renovou máxima, né? Se ele não renovou máxima, eu quero ver agora ele voltar a renovar mínimas agora. Porque agora eu viro vendedor. Talvez o meu preço médio não seja para cima. Talvez o meu preço médio seja para baixo. Tá vendo, gente? Como tudo que a gente está aprendendo aqui ajuda de alguma forma. Ajuda na condução, ajuda no ponto de entrada. Glauco, mas poxa, por que que tu não liquidou a operação lá em cima que tu tava ganhando R$ 200? Porque o meu objetivo não era fazer esse tipo de operação, era fazer preço médio. Como é que eu vou saber que o mercado vai descer tudo isso? Agora, eu tenho como saber onde eu quero me proteger, não tenho? A regra é minha, eu defino onde eu quero me proteger. Portanto, se você é o tipo de pessoa que vai ficar arrependido de não ter tomado essa decisão, poxa, eu devia ter zerado lá em cima. O preço médio não é para você. Simples assim. Esse tipo de perfil não é para você. Tá errado? Não, só não é para você. Senão você vai ficar se chicoteando porque que tu não. Eu lido muito bem com isso. Eu sei o risco que eu tô correndo. Então eu lido muito bem. Eu sei que eu posso devolver parte do meu lucro. Eu sei que eu posso deixar dinheiro na mesa. Para mim tá tudo bem. Eu tô fazendo isso em prol de ganhar mais, né? Agora, se para você isso não for legal, fazer preço médio não vai ser tua praia. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Vamos ver se o Kendo 10 vai querer continuar caindo aí. Caraca, já são 10 horas da noite, meu povo. Achando que essa aula vai ter que ter parte 2, viu? Tenho quase certeza. Que essa técnica aqui é muito top, cara. Preciso explicar ela nos mínimos detalhes para vocês. Vamos ver o que o Kendo 10 vai fazer. Se ele vai querer romper fundo ali. Se não. O mercado continua vendedor, né? Alguém tem dúvida que o mercado continua vendedor? Alguém tem alguma dúvida que o mercado continua vendedor? Não, né? Nenhuma dúvida, né? Não rompeu topos, né? Ó, topos anteriores não foram rompidos. O mercado continua vendedor. Beleza. Esse nível de consciência que é importante pra gente. Agora, pergunto pra vocês: vocês querem vender aqui? Ou vocês querem procurar por alguma oportunidade de venda lá em cima? O que que vocês querem? Essa é a pergunta, né? Quer vender mais caro? Quer vender mais barato? Glauco, na técnica da Trader 1K não tem um tipo de operação que é operação de rompimento? Tem. Eu poderia vender? Pode. Você só tem que calcular teu stop. Tá dentro da técnica. Faz parte do jogo. Entendeu? Você que decide. Tá errado? Não. Onde você vai colocar teu stop que vai dizer quantos contratos você vai usar, entendeu? Ou se você vai ter chance de fazer parciais mais longas, porque tu tá, é um fato isso aqui, né? Tá dentro da nossa técnica, mas é um fato que você tá vendendo mais barato, é um fato. Por isso que
Como o Léo fala, 80% dos rompimentos são falsos. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, olha só, combinar um negócio com vocês, tá? Porque já são 10 horas da noite, hoje eu não vou conseguir até tarde. Nós vamos fazer uma parte 2 dessa aula, fazer uma parte 2. E aí, eu vou fazer assim, durante essa semana, eu vou fazer algumas operações com preço médio na minha conta real e vou postar para vocês aqui só para a galera do especialista de alvos. Eu vou postar essas operações e vou comentar essas operações com o mercado ao vivo. Vou postar isso. Vocês já entenderam mais ou menos como é, mas vocês precisam ver isso aqui acontecendo. O replay não está ajudando muito aqui. Aí na próxima aula, a gente fecha o conhecimento do preço médio. Na próxima aula. E ao longo dessa semana, eu vou postar só para vocês. Eu não vou postar na previsão de alvos, não. As operações que eu vou fazer no mini índice, fazendo preço médio com minha grana. Tá? Aí na próxima aula, vai ser até bom, porque como eu vou mandar várias operações, vai ter mais conteúdo para a gente discutir. A gente continua esse conhecimento. Porque senão a gente vai entrar, cara, aqui vai até 11h30, meia-noite. Tá? Beleza? Combinado? E aí, reprisem essa aula, porque essa aula aqui teve muito conhecimento. A gente reprisou muita coisa das aulas anteriores, tá? E aí a gente continua a próxima aula de onde a gente parou, tá? Beleza? Não fiquem. Eu tô vendo que vocês estão concordando comigo aí. Obrigado pela compreensão. Não, eu vou postar lá no nosso chat do especialista de alvos, tá, Daniela? A gente tem o nosso chat do especialistas, eu vou postar lá, tá bom? Só para vocês, os vídeos. Tá bom? Galera, bom resto de domingo. Amanhã tamo junto. Obrigado pela compreensão aí de todos. E vamos embora. Deixa eu pausar aqui. Amanhã essa aula já tá lá na nossa plataforma para vocês reassistirem, tá?